bom dia, vamos a mais um estudo do livro O Ministério do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar da página 41. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. É a mensagem deste dia. Está lá no livro de João, no capítulo 14, no versos 46. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vos enviará em meu nome, disse Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Isso é muito bacana, porque muitas vezes você lê a Bíblia e você não tem o entendimento do que você está lendo. Mas quando o Espírito Santo vier sobre você, tudo aquilo que você leu ficará claro na sua mente, porque Ele que nos ensina o que nós temos que aprender. Olha o que ele diz aqui. Durante o tempo em que o Senhor cumpriu seu ministério terreno, o Senhor Jesus ensinou tudo o que os discípulos podiam aprender. Suas revelações não foram completas, mas suficiente para a posse do reino de Deus. É claro que havia realidades bem mais profundas a ser mostradas pelo Filho de Deus. Mas os discípulos não conseguiriam absorver, pois não tinha estrutura espiritual. Afinal, eles não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos revela toda a verdade. Além disso, além daquilo que foi falado, por causa de falta de compreensão dos discípulos, havia um fato de que muitos do que Jesus ensinou a eles, eles haviam esquecido. Esqueceram, porque eram homens naturais. Eram homens naturais. Ao saber disso, você pode pensar, mas eles esqueceram por falta de inteligência? Falta de atenção? Ou de boa vontade? Não tinha boa vontade para aprender por parte dos discípulos. Mas não, nada disso. O que faltava a eles era discernimento e entendimento do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que as suas palavras são espírito e vida. Isso está escrito lá em João, capítulo 6, no verso 63. Portanto, os seus ensinamentos têm um cunho estritamente espiritual, de maneira que a mente humana não consegue assimilar naturalmente os ensinamentos humanos. Uma pessoa natural, querido, ele pode ler a Bíblia toda, ele vai conhecer a história, mas ele não vai saber o que Deus estava falando com ele e para ele. Por isso podemos afirmar que nem mesmo as mentes mais brilhantes que já viveram neste mundo, como Platão, Aristóteles, Albert Einstein, esse aqui você conhece, Steve Jobs, teriam a capacidade de entender e discernir a palavra de Deus. Se o Espírito Santo não revelasse a eles, embora fosse considerado gênios nesse mundo, a inteligência desses homens era prodigiosa, apenas no conhecimento humano e terreno, para coisas deste mundo e desta vida. Pois o entendimento espiritual, eles eram completamente leigos, sem conhecimento nenhum, zero.
Então, quando o Senhor Jesus fez a revelação de que a missão de ensinar a respeito de tudo, desde as orientações pessoais tomadas e as decisões para toda a vida, era obra do Espírito Santo. Ele mostrava que a ação do Espírito Santo engloba os feitos tão extraordinários para uma pessoa que é impossível ela tomar conhecimento disso e não desejar, até sacrificar para poder ter ele próprio. O próprio Espírito Santo vem reinar dentro dela. Eu não sei o que nós mais temos que dizer para você, amiga. A importância do Espírito Santo na sua vida. A importância do Espírito Santo para você. Nesse estudo de quinta-feira, eu falei para vocês, na mensagem, o que o Senhor Jesus disse através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo falou. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha só que bacana isso aqui, ó. Muito forte, gente. Muito bacana. Quantos, aos lerem sobre QIs altíssimos, de gênios desse mundo, de grandeza, de proeza, não deseja ter também essa inteligência? Há quem pague caro para ter uma consultoria de alguns minutos com alguém bem-sucedido, só para ter acesso ao conhecimento que aquela pessoa tem, um conhecimento diferenciado. Olha que bacana isso. Mas quem tem o Espírito Santo, isso é muito forte. Não precisa desejar ter inteligência de ninguém, nem ser igual a ninguém, porque nós somos seres únicos, não tem outro igual a você. Você é único. Nós somos seres únicos. Não deseja ter a inteligência de ninguém, pois ele oferece um privilégio incomparavelmente maior. Afinal, a mente divina não pode ser comparada com nenhuma mente humana. Por meio do batismo com o Espírito Santo, nós temos acesso à mente do Criador, a mente do próprio Deus, te dando inteligência, sabedoria, conhecimento, discernimento. Isso é muito bacana. De maneira que os pensamentos de Deus passam a interagir com os nossos próprios pensamentos. Isso é algo tão glorioso e grandioso que, se somarmos a inteligência de todos os seres humanos que já passou e que vai passar pela Terra, se somarmos toda a inteligência, ainda assim, seria um pequeno fragmento da sabedoria, do conhecimento, da inteligência que há na mente do Deus Todo-Poderoso. Hoje, há mais de 2000 anos depois daquela noite no cenáculo, onde a promessa do batismo com o Espírito Santo foi feita, precisamos dizer em alto e bom som que o Espírito Santo não foi sepultado com os apóstolos, nem as preciosas promessas do Senhor Jesus caducaram. Tudo o que o Senhor Jesus se comprometeu a fazer, ele fez e faz. O Espírito de Deus já foi enviado no dia de Pentecostes. E tudo que o Espírito Santo fez no passado, ele faz hoje, aqui e agora. Portanto,
podemos e devemos reviver intensamente a mesma fé, a mesma comunhão com Deus e os mesmos sinais e prodígios da igreja primitiva viveu no primeiro século. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou em nada. Ele diz: eu sou Deus e não mudo. Nesse domingo agora, vai ter o domingo de Pentecostes, onde você deve vir à igreja preparado para um avivamento, algo que nunca aconteceu na Igreja Universal. O maior crescimento da Igreja do Senhor Jesus, onde o Espírito Santo vai passar sobre todos aqueles que almejam, que desejam, que têm sede e que ainda não têm. E também há de haver um avivamento, uma renovação naqueles que já foram batizados pelo Espírito Santo há anos atrás. Você vai ser avivado. Vai ser como naquele primeiro dia que você recebeu a presença do Todo-Poderoso. Então esteja conosco nesse domingo, 9h30 da manhã. O Bispo Macedo estará lá em Jerusalém, estendendo as mãos para nós. E de lá ele estará ministrando o batismo com o Espírito Santo, lá do cenáculo, nesse mesmo lugar aqui, ó, onde o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Ele vai estar lá enviando para nós essa bênção. Então, tome posse. Tome posse dessa bênção. Tá certo? Fique em pé, vamos fazer uma oração e já vamos aguardar esse domingo, que será um domingo inesquecível em nossas vidas. Fique em pé, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. O coordenador vai continuar essa oração.